Beja guarda um valioso património no Museu Regional. O convento de Nossa Senhora da Conceição é há 90 anos o Museu Regional de Beja. Guarda a história da azulejaria numa das mais valiosas coleções existentes em Portugal. É também aqui que podemos encontrar a janela de Mariana Alcoforado. O edifício está a precisar de obras urgentes, há muitas peças a precisar de restauro. O Museu Regional de Beja está instalado no antigo convento de Nossa Senhora da Conceição. Foi ali que viveu Mariana Alcoforado, a protagonista de uma das mais famosas histórias de amor. Do convento resta a igreja, os claustros e a sala do capítulo. O resto foi demolido, mas o que existe guarda ainda um património de importante valor histórico. A Teresa Marques visitou o museu, por onde passam mais de 20 mil visitantes por ano. Começamos esta visita onde começam todos os visitantes deste Museu Regional de Beja. Estamos no coro baixo da que é agora a Igreja da Conceição, pertenceu a um antigo convento. Contamos com o atual responsável por este museu, Francisco Paixão, é museólogo e vai ajudar-nos a fazer esta visita guiada. Francisco, este museu começou por ser um convento. Tem uma história muito antiga, não é? Tem uma história muito antiga, data desde 1459. O Museu Regional de Beja é posteriormente instalado aqui em 1927. Está um longo percurso histórico. São muitos séculos. São muitos séculos. Ele é inaugurado em 1459 pelos infantes Dom Fernando e pela infanta Dona Beatriz, que temos ali pais do rei Dom Manuel I e da rainha Dona Leonor, que aqui investiram grande parte da sua vida a consagrar este como um dos espaços mais importantes e ter tornado o convento um dos conventos mais importantes do nosso país. Não era para uma freira qualquer. Não era para uma freira qualquer. As freiras eram oriundas da nobreza, filhas segundas das famílias nobres da cidade, que aqui chegavam, aqui tinham um dote e aqui também investiam o seu dote na constituição também da riqueza que faz parte do convento. E daí se nota esta riqueza. O espaço onde nós nos encontramos agora é a igreja do Real Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, uma igreja toda revestida à talha dourada, a boa talha dourada do século XVII e do século XVIII. É de salientar aqui nesta igreja dois altares aqui do nosso lado direito, que é o altar de São João Evangelista, este em talha dourada do século XVII, barroco, tipicamente um altar de barroco, as colunas salomónicas, etc. E aqui também, de 1695, de um escultor português, Zé Ramalho, temos o altar de São João Batista, que é um altar único, é a chamada mármore florentino, portanto, que são incrustações, é um altar todo incrustado em mármore. É uma das peças mais ricas aqui da igreja, é precisamente este altar. Depois, temos aqui os dois andores, um deles não está. Um deles está em restauro, no Instituto José Figueiredo, é o andor de São João Evangelista e o andor de São João Batista. Porquê os dois santos? Porque as freiras, apesar de serem da Ordem de Santa Clara, da Ordem de Jurisdição Feminina, correspondente à Ordem Franciscana, dividiam-se aqui em dois grupos de uma rivalidade saudável, digamos assim, que eram as devotas de São João Batista e as devotas do São João Evangelista. Então, muitas das obras e muita da riqueza do convento é traduzida também por essa rivalidade que existia entre as batistas e as evangelistas, porque elas mandavam fazer as obras de acordo com o santo da sua devoção. Por isso temos aqui o maravilhoso andor de São João Evangelista e o andor de São João Batista. Este já foi restaurado, esteve numa exposição anterior no Museu de Arte Antiga, assim como os altares. O altar de São João Evangelista e o altar de São João Batista. Aliás, como uma história da própria azulejaria em Portugal, do convento, porque temos uma rica história da azulejaria neste convento, desde o século XV, princípios do século XVI, até ao século XVIII. E como podemos ver agora na imagem que o José Carrilho nos está a mostrar, exatamente, é precisamente o nome da freira que mandou colocar aqui os azulejos no século XVIII, em 1741, que nos conta a história do São João Batista, o nascimento, a vida e a morte deste santo. Claro que teria que ser uma Batista a mandar colocar. Então temos Soror Britis Batista Abadessa. Seguidamente vamos para o claustro,
um claustro que é composto por 4 quadras, a quadra de São João Batista, a quadra da Portaria, a quadra de São João Evangelista e a quadra de Nossa Senhora do Rosário. Aqui estamos na quadra de São João Batista, com azulejos de tapeçaria do século XVII, portugueses, dedicados também ao santo. Todos os motivos nestes pequenos painéis avulsos são dedicados ao São João Batista. A capela de São João Batista de 1614. Aqui, E o túmulo da fundadora do convento, a Dona Beatriz, como diz aqui, morreu com 77 anos de idade e ficou aqui. Este museu conta muita da história do azulejo em Portugal. Sim, desde o século XVI até ao século XVIII, não há estudo que não tenha que passar por aqui pela história da azulejia. Aliás, porque quer o Palácio dos Infantes, que existia aqui ao lado, onde habitavam o Dom Fernando e a Dona Beatriz, quer este convento, foram dos primeiros edifícios em Portugal a ter as paredes revestidas de azulejaria. Aqui do lado direito, a porta do antigo refeitório, mandado construir pelo rei Dom Manuel I, e temos aqui um portal logo manuelino, com o brasão de Dom Manuel I e as esferas armilares, assim, portanto, a sua empresa. Aqui, já outro tipo de azulejos. Outro tipo de azulejos e outra quadra. A quadra de São João, como não podia deixar de ser, a quadra de São João Evangelista. Os azulejos são do século XVI, são da fábrica de Sevilha e são chamados azulejos de xadrez ou enxaquetados até por causa do próprio Mas há aqui padrão. uma marca que... Há aqui uma marca porque a história da arte também é moda, a arte também é moda. E então, antes de os azulejos terem sido colocados na parede, existia pinturas parietais, com certeza fabulosas, e todas estas paredes eram pintadas. E chegamos agora aqui a um elemento marcante. Aqui, este elemento é marcante precisamente porque dá acesso ao primeiro portal joanino, o portal Dom João II, e que dá acesso a uma sala que todos os conventos têm, que é a sala do capítulo. Aqui esta sala é uma sala também sagrada, mas aqui se discutiam a vida do dia a dia, todos os assuntos eclesiásticos ou não do convento. Dos mais aos menos importantes. Dos mais ou menos importantes. Em termos arquitetónicos e de decoração, é fundamental. É fundamental. É uma sala de abóbada de aresta, com uma abóbada fantástica, pintada com pinturas do século XVIII, 1727, mas a grande particularidade da sala é todo o revestimento parietal de azulejos hispano-árabes do século XVI. Aqui podemos encontrar uma das maiores coleções de azulejos hispano-árabes dos princípios do século XVI, e são 18 padrões totalmente diferentes, com os motivos vegetalistas associados ainda à herança tanto árabe deste tipo de azulejaria. Ao azulejo junta-se a pintura, a necessidade urgente de obras e a famosa janela de Soror Mariana. Tudo isto para ver daqui a pouco. E voltamos ao Museu Regional de Beja, que está instalado no que resta do antigo convento de Nossa Senhora da Conceição. O edifício está a precisar de obras urgentes e há muitas peças a precisar também de restauro. Atualmente, o museu pertence à comunidade de municípios do Baixo Alentejo e está em discussão a sua passagem para a Câmara de Beja ou o Ministério da Cultura. A Teresa Marques visitou o museu, que além de uma valiosa coleção de azulejaria, tem também importantes peças de pintura. A coleção de pintura do Museu Regional de Beja é também um dos motivos que faz com que muitos venham até aqui para o visitar. São cerca de 22 mil os visitantes por ano. Aqui temos pintores espanhóis do século XVII. Deste lado desta sala, que é a mais importante das salas de pintura, temos pintores portugueses do século XVI. E, tal como nos vai explicar o responsável por este museu, Francisco Paixão, temos aqui um quadro que eu sei que há muitos que se destacam, mas este é um dos mais importantes, não é, Francisco? Exatamente. É o Ecce Homo, o famoso Ecce Homo, um quadro provavelmente de finais do século XV, princípios do século XVI, um quadro cujo restauro e estudo foram feitos recentemente, até com o apoio da Fundação Milênio BCP e do Laboratório Hércules. Só há três. Só há três em Portugal. É este, aqui no Museu de Beja, é um no Convento de Jesus em Setúbal e o do Museu de Arte Antiga em Lisboa. Estes estudos recentes permitiram determinar que este é o primeiro a ter sido pintado. Portanto, é o original, digamos assim. Exatamente. Da pintura portuguesa do século XVI. Seguimos agora para a pintura portuguesa do século XVIII para falar também um bocadinho sobre as obras que fazem falta a este museu, que atualmente pertence à Simbal, à comunidade de municípios do Baixo Alentejo. O edifício é do Estado, o património deste museu é da Simbal, precisa com urgência de obras de restauro em algumas peças. O edifício também precisa de obras. Jorge Rosa é atualmente o responsável pela Simbal. Como é que se resolve tudo isto? Há um projeto já?
Sim, o edifício precisa de obras, como se pode testemunhar. Há um projeto de uma intervenção que é o considerado mais urgente para resolver alguns problemas até de infiltrações no edifício, instalações sanitárias, janelas, portas, etc. E, portanto, esse projeto já está aprovado pelo Conselho Intermunicipal. É um projeto que monta a 628 mil euros para ser executado e que virá dar umas condições totalmente diferentes a este edifício e àquilo que é o Museu Regional. O projeto, neste momento, estando aprovado, portanto, necessitará, obviamente, de financiamento para essas obras. Acontece que o Museu Regional passa, neste momento, por um processo de transmissão de gestão que vai deixar de estar na Simbal, que, como se percebe, não tem condições nem competências nem para gerir um museu com esta grandiosidade e com a dimensão que o Museu Regional tem que trazer e tem que aportar à cidade de Beja e à região. E então há duas alternativas: ou passa a Museu Municipal, ficando na dependência e na responsabilidade da Câmara Municipal de Beja, e aí a Simbal garante ainda a execução dessas mesmas obras, sendo a gestão, portanto, da Câmara de Beja, ou então transitará para a Regional, ficando portanto, à gestão da Direção Regional de Cultura do Alentejo, obviamente, inevitavelmente, com a participação sempre da Simbal e com a parceria também da Câmara de Beja, que tem que definir e tem que estar sincronizada com a estratégia que o museu aqui seguir, mas nesse caso as obras poderão ser estatais. Quando é que se vai tomar essa decisão? Essa decisão tem vindo, portanto, a ser discutida com o Ministério da Cultura, portanto, com o anterior Ministro. Portanto, nós agora temos sempre que aguardar pela tomada de posse, pela entrada em funções da nova Ministra, Graça Fonseca, para então falarmos novamente com ela e percebermos, portanto, se mantém a opinião do Ministério em relação ao Museu Regional, se muda alguma coisa. poder Ainda transitar assim, deixe-me perguntar-lhe, seja qual for a decisão, terá que ser breve. Estas obras são urgentes. Seja qual for a decisão, tem que ser breve, as obras são urgentes e a estratégia e o funcionamento do museu também são urgentes. Este museu pode ter uma dimensão completamente diferente, pode ter um aporte totalmente diferente à região. Não o tem tido porque realmente não tem havido essa estratégia e porque a Simbal, como já disse, não está vocacionada para gerir um museu com esta dimensão. Muito bem, muito obrigada. Obrigado. Então, é um museu realmente com uma importância grande. Guarda, por exemplo, uma das histórias de amor mais famosas, a de Mariana Alcoforado. A Janela de Mértola é a famosa janela através da qual Mariana Alcoforado viu pela primeira vez um militar francês por quem se apaixonou, uma paixão que deu origem às cartas portuguesas, uma das mais famosas histórias de amor. Francisco Paixão, esta janela está agora no primeiro andar do museu, não era aqui que estava originalmente, não foi daqui que ela viu o francês? Não. Ela estava situada no resto do chão, numa parte do edifício que foi demolido, que eu depois expliquei, porque o edifício era muito maior, e a parte, infelizmente, que foi demolida, uma das partes era precisamente onde estava esta janela de Mariana, que depois, com as obras nos princípios do século XX, colocaram aqui. Sim. É hoje ainda um dos grandes atrativos, como se vê por este grupo de chineses. Exatamente, é um dos grandes atrativos da história do convento e até da própria cidade. Uma história que se tornou famosa, é uma paixão por um cavaleiro francês, de uma freira, que não é normal, um cavaleiro que estava aqui a ajudar os portugueses na luta pela independência, o domínio filipino. Uma paixão que se concretizou, não é? Que se concretizou, segundo ela nos conta nas cartas. Concretizou-se. Foi uma paixão não só platónica, foi muito terrena também. Ele prometeu que a viria buscar, claro. Ela ficou desgostosíssima e, como nós sabemos, escreveu-lhe 5 cartas, que são 5 cartas de amor, que são obra-prima e tornaram-se obra-prima da literatura mundial. Tem inspirado imensos artistas plásticos, poetas, escritores, cineastas. E que traz aqui imensa gente. E que traz aqui imensa gente, como nós podemos ver. Muito obrigada, e esta janela é mais uma das muitas histórias que este Museu Regional de Beja tem para contar. Em 2019, para o ano, assinala-se os 350 anos da primeira edição das Cartas Portuguesas, e esse será um dos motivos que fará com que muitos mais venham até aqui, a este museu, que abre de terça a domingo, encerra à hora do almoço.